E aí, pessoal, Caju de novo, na área ainda continuo sendo eu, para quem não lembra, Caju, para quem já lembra, Caju também. Então, vamos continuar a aula de trigonometria, focada, só para relembrar, na introdução para todos aqueles do ensino médio, que estão focados no vestibular, e mais focado para o pessoal do nono ano. Ela é focada nesse pessoal para entrar no Colégio da Embraer, nosso JW. Beleza? Na última aula eu parei com a relação fundamental da trigonometria e hoje eu vou continuar passando mais algumas definições e alguns valores notáveis da trigonometria de alguns ângulos específicos, tá bom? Primeira coisa que eu vou iniciar para hoje é a tangente, mais um novo conhecimento 5, continuando de onde paramos. Tangente de um ângulo. Então, a tangente passa o giz marrom, eu sempre vou deixar aqui, ó, caderno bonitinho. A tangente de um ângulo vamos fazer nos mesmos moldes da última aula, onde usamos um triângulo retângulo, olha aqui pequenininho, um triângulo retângulo para definir a nossa tangente. Vou destacar aqui de marrom o ângulo alfa e anotar aqui os vértices, Azão, Bzão, Czão desse nosso triângulo modelo. Definição da tangente vai ser, no português, a razão divisão, da mesma maneira que as outras duas funções que já falamos, a divisão ou razão entre o cateto oposto, ficou estranho aqui, cateto oposto, abrevia, pelo cateto adjacente. De novo abreviando, adjacente, para ganharmos tempo. Então, relembrando, o nosso cateto oposto ao ângulo destacado é aquele que ele está olhando. Então, nosso AC, que aqui eu vou dar os nomezinhos, Bzinho, Azinho e Czinho. Então, cateto oposto a alfa, o Bzinho, cateto adjacente a alfa, o Azinho. Tangente é a razão entre os dois, saímos do português e vamos para o matematiquês, está aqui. Tangente, que eu vou chamar de TJ, de alfa é igual à razão ou divisão entre o cateto oposto, Bzinho, e o cateto adjacente, Azinho. Pega o giz marrom, deixa bonito no caderno, separa. Mais um conhecimento para nós hoje. Agora percebam, um detalhe importante sobre a tangente. Não disse aqui de cara, nessa definição, mas escreve aí, pega o giz azul, outra cor, pega o giz azul Fab e bota, note, perceba, deixa aí no caderno, que a tangente de alfa é também a divisão entre o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Isso aqui também é válido e também pode ser usado pelos senhores e senhoritas todas as vezes que precisarem fazer uma conta com tangente, tá bom? E percebam isso justamente. Ah, professor, não acredito. Tudo bem, pega o seno de alfa que já aprendemos, substitui aqui, pega o cosseno de alfa e substitui ali, faz a conta, vocês vão chegar no mesmo resultado. Tá joia? Beleza, então com essas duas novas definições aqui e da tangente, vou partir para valores específicos, agora diretos e numéricos. Então vamos lá, número 6 da aula, eu vou tratar de ângulos notáveis. Então, ângulos, anota, ângulos notáveis, valores que vão cair muitas vezes nos nossos inimigos, aqui nas provas deles ou de qualquer outro que você for enfrentar. Pega o giz marrom, deixa bonitão o caderno, ó, maravilha, e faz o seguinte, anota primeiro esses dois que vamos tratar, que são os ângulos de 30 graus e 60 graus. Primeiro falarei desses dois, pega o giz azul Fab aqui, está no segundo nível.
ó. E como que nós chegamos a analisar esses dois ângulos em um triângulo retângulo para que a gente consiga montar o que já vimos? Simples. Vamos pegar um triângulo bastante conhecido, não falei aqui ainda, mas revisem aí nas aulas anteriores de matemática, que é o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero que, para este meu cálculo de agora, eu vou decidir usar um de lado 2. Então, um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, ou congruentes, um termo importante da matemática, e esse vai ser o que eu vou usar, um triângulo equilátero de lado 2. Sabemos que os ângulos internos de um triângulo equilátero de lado 2 valem 60 graus. Então, vou desenhar um deles aqui e vou fazer o seguinte, vou traçar este termo aqui, esse lado, novo lado que eu vou criar, que vai sair desse ponto Azão, ó, dá os nomes, Azão, Bzão, Czão, desse meu novo triângulo, e vou traçar a altura deste triângulo, aqui de azul Fábio. Então ela vem descendo, vem descendo, vem descendo, e a definição da altura é esse traço que vai encontrar esse outro lado oposto, realizando um ângulo de 90 graus. Então, se vocês prestarem atenção na nova figura que apareceu, este ponto aqui que ela encontra o lado BC, ou base, desse triângulo, eu vou chamar de Mzão. E agora foquem, deem um zoom mental no triângulo Azão, Bzão, Mzão. Percebam que esse triângulo é mais um triângulo retângulo, onde nós temos um ângulo de 60 graus, um ângulo de 90 graus e este outro ângulo aqui, que, para nossa sorte, graças à soma dos ângulos internos de um triângulo, vai dar 30 graus, pois 90 graus mais 60 graus mais 30 graus igual a 180. Revisão aqui também. Então, 30 graus. Então, percebam que o triângulo que eu estou utilizando, Azão, Bzão, Mzão, ele contém os ângulos que eu queria falar desde o começo, 30 graus, 60 graus e estão contidos em um triângulo retângulo. Ótimo! Já sabemos alguns valores de antemão e vou utilizar esses valores para calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar o valor dessa minha altura que eu vou chamar aqui de xzinho, tá bom? Para isso, eu uso de novo nosso amigo Pitágoras. Então, o Pitágoras aplicado nesse triângulo vai ser a soma do quadrado dos catetos, está aqui um cateto, o xzinho é um outro cateto e a nossa hipotenusa 2. Para nossa sorte, em um triângulo equilátero, esta altura divide essa base em dois lados iguais. Então, iguais não, de mesma medida. Logo, esse meu cateto vale 1. Usando o Pitágoras, eu chego em 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual minha hipotenusa ao quadrado. Faz as contas, todas elas, e chegamos a x ao quadrado, fica do lado de cá, 2 ao quadrado, que é 4, menos 1. 4 menos 1, 3. X ao quadrado igual a 3. X vai ser a raiz de 3. A gente chega no valor de x e agora eu posso usar, passa o giz marrom, deixa bonito, agora eu já posso usar esse valor de altura para calcular quem eu queria desde o começo, seno, cosseno e tangente. Das nossas definições, quem que é o seno? Passa para o lado de cá. Seno, focando, lembrem-se, tem que focar em um ângulo. Vou focar inicialmente no 30. Seno de 30 é igual, da definição, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a 30? Minha dica, para quem que ele está olhando, ó o 30 olhando, ele está olhando para 1. Então, cateto oposto, que é 1, dividido pela
hipotenusa, que é quem o 90 graus está olhando. 2. E assim a gente chega no valor do seno de 30. Dessa mesma maneira, agora um pouco mais rápido, só completa. Quem que é o cosseno de 30? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente está aqui e a hipotenusa ainda é o 2. Então, raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa fazendo para o 60 graus. Chegamos em seno de 60 igual a raiz de 3, oposto, sobre 2, e o cosseno de 60 igual 1 sobre 2. Beleza? E óbvio que dessa outra definição que eu acabei de pegar, a gente consegue calcular rapidamente quem que é a tangente de cada um dos dois. Então, tangente de 30, vou botar aqui embaixo mesmo, espero que dê para ver tudo certinho. A tangente de 30 é igual seno dividido por cosseno, 1 dividido por raiz de 3. Vai fazer a racionalização, não vou botar aqui, vem direto o resultado. Raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60, dividindo seno pelo cosseno, vai ficar apenas raiz de 3. Tá tudo junto, misturado. Calma, daqui a pouco a gente vai ajustar isso, vai ficar tudo separadinho numa grande tabela resumo, beleza? Ok. O terceiro ângulo que eu vou querer falar, e aí anota no caderno o 6.2, vai ser o ângulo de 45 graus. Calma aí que tá aqui, ó. Ó, complicar. Segura e apaga. Aqui, ó. 45 graus. Este ângulo eu vou obter a partir de um quadrado. É uma figura que eu não falei, mas que todos nós conhecemos. Então, 6.2, 45 graus. Para a gente completar essa lista, ele está de giz azul aqui no caderno. Para isso, eu vou usar este quadrado, rápido, pum, e vou traçar a diagonal de um quadrado, que liga essas duas pontas, ponto A ao ponto C. Se perceberem, o que sobra deste quadrado? Um triângulo retângulo. Vamos focar no ACD. Este triângulo retângulo ele é composto por esses dois outros ângulos aqui, de, para nossa sorte, 45 graus. Imagina que esse seja um quadrado de lado 1, então todos os lados iguais. E daqui a gente já tem um triângulo retângulo com os valores que a gente precisa para calcular seno, cosseno e tangente de 45. E daí a gente utiliza Pitágoras e vamos encontrar, fazendo a mesma continha do Pitágoras, a gente encontra que o valor dessa diagonal vai ser raiz de 2. Não vou repetir a conta aqui, mas é o mesmo Pitágoras de sempre. E fazendo agora as contas de seno de 45, a gente vai encontrar que cateto oposto, 1, dividido pela hipotenusa, raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2, faz a racionalização e vai chegar aqui um seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E, continuando, mesma lógica eu aplico para o cosseno de 45. Como o cateto adjacente tem o mesmo valor, então o resultado é o mesmo para o cosseno. E a tangente, que é a razão entre os dois, com certeza, quando eu divido duas coisas de mesmo valor, o resultado dessa conta é 1. Dessa maneira, eu tenho mais um dos valores, tangente de 45 igual a 1. Para resumir tudo isso em uma única tabela e ficar na cabeça, a gente coloca aqui, resumão. Então, resumo de toda essa parte é seno, cosseno e tangente desses três ângulos em uma única foto, em uma única imagem no seu HD mental, que é esta tabela. Então, 6.3, resumo. Resumo de todos os valores. Passa o giz azul, Fábio.
E faz uma tabela, onde vai aparecer aqui em cima seno, cosseno, tangente. E vai aparecer aqui do lado nossos três ângulos, 30, 60, opa, bota na ordem, 30, 45 e 60. Perfeito? Faz aqui, modo tabela, rápido, ó, e relembra. Seno de 30, 45 e 60 já não está mais no quadro, mas vai a dica para relembrar. 1, 2, 3. Cosseno, na mesma lógica, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Isso aqui é quase que aquelas decorebinhas, não tem problema, para decorar mesmo, tem coisa na vida que a gente decora. Meu nome eu decorei, desde que nasci, então vou decorar isso aqui, põe no HD. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2 e passa a raiz quadrada em todo mundo. Raiz de 1 é 1, não vou nem escrever. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Só isso que precisa lembrar. Lembrou desse esquema? A tangente é só dividir. Então, dividindo um pelo outro, raiz de 3 sobre 3, divide um pelo outro, 1, divide um pelo outro, raiz de 3. E aqui é o nosso tabela resumo de todos os valores notáveis da trigonometria, que vamos precisar para as provas dos nossos inimigos. Beleza? Ok. Com tudo isso aqui feito, eu vou dar a última dica que vocês já conseguem perceber nessa tabela e, depois disso, apenas exercícios para treinar. Então, dica, não vou nem botar como item, número 7, vai ser dica, de caju. Bota uma de caju aí, bota um cajuzinho no caderno, não tem problema não. Ó, pronto, dica. Se nesse triângulo retângulo, isso aqui acontece, agora eu vou começar a focar no outro ângulo que a gente mal falou. Então, nós temos o ângulo alfa e temos aqui em cima também o ângulo beta. E temos as nossas letrinhas aqui. Esse lado pode ser Azinho, Bzinho e Czinho. Olha só que interessante. Perceba que seno de alfa, se eu fizer a nossa definição, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Azinho sobre Czinho. Agora, olhem para beta. Não olha mais para alfa, olha para beta. E apliquem nele cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de beta vai ser igual também a Azinho sobre Czinho. E percebam que eles são iguais. Logo, seno de alfa é igual cosseno de beta. E, para a nossa sorte, alfa mais beta é igual a 90 graus da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, desse cara, vou passar aqui de marrom, e esse cara, quando eu juntar as duas coisas, sai a dica do caju mais uma. Seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. E se vocês aplicarem essa parte de Azul-Fab na tabela, percebem que isso já é válido para 30 e 60, bem como 45 com 45. Beleza? Então, com isso eu finalizo a parte teórica dessa introdução de trigonometria e agora a gente parte para exercícios. Então agora vamos ler a questão que está aparecendo para os senhores e senhoritas, que diz o seguinte: ao ancorar um barco, um pescador pode observar duas ilhas, Azão e Bezão, ilha A, ilha B, como mostra essa figura, como mostra a ilustração, no caso está escrito. Então, a figura aparece aí um triângulo retângulo, que vocês estão conseguindo checar, que mostra a distância entre o barco do pescador e a ilha A
de 5 km. E não tem mais nenhuma outra distância, a não ser um ângulo alfa que faz essa distância de barco até A e a distância de barco até a ilha B. E é um ângulo que ele chamou de alfa. E ele fala qual a distância, a pergunta da questão é qual a distância do barco do pescador em relação à ilha B. E aí é que vem a informação mais importante para nós, que é use cosseno de alfa igual a 0,8. Perfeito. Com isso, vamos para a questão. Então, pessoal, como já foi lido aqui na questão, vamos ao que interessa. Traz do texto para a matemática e anota na sua resolução só o que interessa. E para a gente, o que interessa é, pega o giz carvão e desenha. Isso, giz carvão, bora, desenha. Aqui, desenha a figura, a ilustração que a questão passou, que dava mais ou menos um triângulo retângulo nesse formato, retângulo nesse ponto, em que tinha um barco aqui, que eu vou chamar de Bzão, tínhamos uma ilha A, eu acho melhor chamar esse barco de Bá, e uma ilha Azão aqui, e uma ilha Bzão aqui. Triste aqui, beleza. Eu vou chamar o barco de P, de pescador, muito melhor. Pronto. Dessa maneira, nós temos um triângulo retângulo APB. Esse triângulo APB tem este lado de 5 km que eles botaram na ilustração, já dá uma informação, que é, se vocês olharem este ângulo destacado também na ilustração alfa, ele é o quê? Um cateto adjacente, sovaco, colado. Então, um cateto adjacente a alfa. Outra informação que está na questão é que cosseno de alfa é igual a 0,8. Perfeito. Usando essa informação e a definição que já temos de cosseno, com esse triângulo, nós vamos conseguir resolver e chegar no resultado que queremos. Então, cosseno de alfa, da definição, já temos o valor dele, mas da definição e do triângulo, é cateto adjacente, que no meu caso aqui a alfa é 5 km, vou colocar só o número, dividido pela hipotenusa, que para nossa sorte é esse trecho aqui, pega o giz azul Fábio, esse trecho aqui é a nossa hipotenusa, que eu vou chamar de xzão, xizinho. E esse xizinho é justamente a pergunta da questão. Qual a distância do barco para a ilha B? Então, agora, gera só esta conta. 5 dividido por xizinho, da definição, é o cosseno de alfa, que é 0,8. Aqui nós temos agora um problema de equação apenas. Somente resolver essa equação. Para resolver essa equação, temos que x vai para lá, 0,8 vem para cá, então x é igual a 5 dividido por 0,8. Ou 0,8 eu posso chamar também de 8 dividido por 10. Então, 5 dividido por 8 dividido por 10, que é igual a, faz lá, não sei como já ouviram, mas a orelha faz as contas, o 10 vai para cima, que é 50 sobre 8. Ou 25 sobre 4. Então, no final disso tudo, chegamos ao valor de que x, que é a distância entre o barco e a ilha B, vai ser 25 sobre 4 quilômetros. Agora vem a unidade no final, que era quilômetros, continua quilômetros, passa o giz marrom e chegamos no resultado da distância entre o barco do pescador e a ilha B, como tinha sido pedido pela questão. Perfeito? Então agora, só continuar, mais exercício, e vocês vão estar sempre prontos para resolver qualquer um dos problemas de trigonometria. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e nos vemos até
numa próxima aula. Até mais.